Olá pessoal, sejam bem-vindos a estes vídeos. Nós vamos falar em 3 segmentos sobre algoritmos e fluxogramas. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os algoritmos propriamente ditos, o que eles são, para que eles servem. Vamos falar sobre os elementos principais de fluxogramas, resolver alguns exemplos e falar um pouquinho também sobre a linearização, bastante importante quando nós vamos transformar expressões matemáticas e aritméticas para a linguagem de programação que precisa dessa transformação para ser entendida e utilizada. Então vamos a eles. Algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo quais procedimentos são necessários para você resolver um problema ou executar uma tarefa. Ele não responde a perguntas de o que fazer, mas sim como fazer. Em termos técnicos, o algoritmo é uma sequência lógica finita e definida de instruções que têm que ser seguidas para resolver o problema ou executar a tarefa. Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática o tempo todo, diariamente, quando executa tarefas comuns. Como essas atividades normalmente são simples e dispensam de ficar pensando o que eu preciso fazer para resolver, a gente acaba passando desapercebido sobre essas instruções que são executadas. Então, a gente executa algoritmos o tempo todo sem nem perceber. Como, por exemplo, trocar uma lâmpada. Se nós formos tentar escrever como trocar uma lâmpada, ficaria em termos de algoritmo alguma coisa assim. Início, pegue uma escada, leve a escada até o local, arme e posicione a escada, procure uma lâmpada nova, desligue o disjuntor, suba os degraus, pare na altura apropriada, retire a lâmpada atual, substitua pela lâmpada nova, desça da escada, ligue novamente o disjuntor e acione o interruptor. Se a lâmpada não acender, então volte ao passo 5, ou seja, procure uma outra lâmpada, desligue novamente o disjuntor, suba na escada, pare, troque as lâmpadas, volte, religue e teste novamente. Se der certo, a lâmpada acender, então dê um grito anunciando tarefa terminada. Depois, descarte corretamente a lâmpada com problemas ou as lâmpadas com problemas, caso você tenha trocado mais de uma, desmonte e guarde a escada. Enfim, então isso seria uma sequência de instruções para alguma pessoa trocar uma lâmpada. Okay? É um exemplo de algoritmo. Cada linha, então, nesse algoritmo é uma instrução. Instruções são, então, um conjunto de regras ou normas definidas para realizar ou empregar alguma coisa. Na informática, é aquilo que indica ao computador uma ação elementar a ser executada. Então, o programa nada mais é do que um conjunto de instruções que, executadas, cumprem uma finalidade, um objetivo. Por que, então, algoritmos? Nós conversamos em linguagens naturais, como português, inglês, qualquer outro idioma. Essas linguagens não são entendidas pelos dispositivos de computação. Então, nós temos que passar isso para uma linguagem intermediária. Então, primeiro nós vamos organizar essas instruções no formato de um algoritmo. Por meio de uma adaptação ou leitura de um algoritmo, um programador pode levar isso para uma linguagem de alto nível, uma linguagem de programação, e a partir daí pode ser feito um processo de compilação ou tradução que vai então gerar uma linguagem de baixo nível, chamada assim porque é a linguagem que o computador ou o dispositivo entende. Ele só entende, na verdade, então, os zeros e uns, que são os códigos binários codificados e que são executados. Nós não entendemos zeros e uns, nós entendemos uma linguagem natural. Então, todos esses passos são necessários para que a gente parta daquilo que se deseja, expresso ou imaginado, numa linguagem natural, para chegar até a linguagem que o computador ou um dispositivo qualquer consegue entender e executar. Formas de escrever um algoritmo. Algoritmos são muito utilizados, então, na área de programação como um todo, que descrevem as etapas a serem efetuadas para que um programa execute as tarefas e atinja os objetivos. Existem muitas formas de se escrever um algoritmo, podendo ser o pseudocódigo, que é um português estruturado, o fluxograma e a descrição narrativa.
A descrição que nós utilizamos na troca da lâmpada era uma descrição narrativa. E essa forma não é muito utilizada em informática porque pode ser ambígua e dar margem a interpretações erradas. Então, a linguagem natural, ela possui ambiguidades e nem sempre é adequado a gente utilizá-lo para definir coisas que precisam ser exatas, né? Que é o caso da linguagem que o computador vai executar. Se nós não tomarmos o cuidado adequado, o computador acabará não executando aquilo que se deseja. Então, ela não pode ter nenhuma ambiguidade. Por isso, a linguagem narrativa não é muito utilizada para descrever os fluxos. Então, os tipos mais comuns são o pseudocódigo, que é uma linguagem um pouco mais estruturada, que se assemelha às linguagens de programação, e os fluxogramas, que utiliza formas geométricas para ilustrar os passos que devem ser seguidos. E é justamente sobre os fluxogramas que nós vamos abordar daqui em diante. Mas antes de chegar lá, nós vamos falar sobre o diagrama geral de algoritmos. Algoritmos podem ser simplificados e reduzidos a 3 itens: entrada, processamento e saída. Por exemplo, se eu vou fazer um arroz, a entrada seria os ingredientes para fazer esse arroz. O processamento seria o processo de cozimento do arroz e a saída, a finalização, o momento em que o arroz fica pronto. Então, esses seriam 3 passos importantes para organizar a forma de pensamento ao escrever algoritmos. Nós utilizamos também em algoritmos espaços de memória que são chamados de variáveis. Né? São espaços de memória reservados para conter valores que serão utilizados durante a execução do nosso algoritmo, sendo que após a execução do algoritmo, esse espaço em memória é novamente liberado e outro programa pode utilizar o mesmo espaço de memória. Como exemplo, nós temos ali valor 1, um símbolo, que é uma seta à esquerda, e 12. Significa que o número 12, o valor 12, estará sendo colocado dentro desse espaço de memória definido pelo nome valor 1. Então, o valor 1 é uma variável e conterá o valor 12. E esse símbolo da setinha para a esquerda significa, em algoritmos, atribuição. Eu estou, então, atribuindo o valor 12 à variável chamada valor 1. Uma outra maneira de mostrar a atribuição é com o sinal de igualdade. O sinal de igual, no exemplo abaixo, diz que o conteúdo, o valor Márcio, está sendo atribuído à variável chamada nome. Okay? Então, são 2 maneiras de mostrar a atribuição, ou com a seta à esquerda, ou com o sinal de igualdade. Ambos significam a atribuição, ou seja, colocar um valor dentro daquela variável, tecnicamente dentro daquele espaço de memória reservado para uso dentro do algoritmo. Dicas, então, para construirmos algoritmos eficazes. Primeiro, procure conhecer e compreender o máximo possível o problema que se espera resolver. Procure se aprofundar e entender todas as características do problema ou da tarefa a ser resolvida. Identifique e defina os dados que deverão ser informados para que o processamento seja executado com sucesso, ou seja, defina todos os dados de entrada. No caso do arroz, não adianta na metade da receita perceber que faltou sal ou que faltou algum tempero. Então, temos que preparar de antemão, todos os ingredientes precisam estar próximos e já separados para a utilização. Aqui é a mesma coisa. Temos que pensar quais são os dados que são necessários de serem utilizados durante o processamento do nosso algoritmo. Depois, descreva detalhadamente o processo ou a transformação a ser executada sobre esses dados de entrada e que buscam os resultados que são os nossos objetivos. Descreva como isso vai acontecer, como que a gente vai fazer essa transformação. Finalmente, identifique e defina quais são os dados resultantes do processamento ou transformação, que são então os dados de saída, o que deve ser apresentado para o usuário, qual é o nosso objetivo, defina e identifique claramente isso. Construa então um algoritmo que represente a solução encontrada, juntando todos esses passos, com detalhamento para que seja entendido por qualquer pessoa que venha a ler esse algoritmo, e teste por meio de simulações, efetuando eventuais correções que possam vir
vir a ser necessárias. Por exemplo, o algoritmo da lâmpada, há pouco demonstrado, eu fiz várias alterações nele, apesar de já ter apresentado ele anteriormente em aulas. Eu acabo sempre melhorando ou mudando alguma coisa porque vou encontrando melhorias ou maneiras mais corretas ou mais exatas de se executar. Então, antes mesmo de começar esse vídeo, eu fiz algumas alterações no algoritmo para ele ficar ainda melhor. Então, sempre que a gente faz testes e simulações, muito provavelmente a gente encontra maneiras de se melhorar o algoritmo que está sendo testado ou planejado ou escrito. Bom, vamos falar então sobre o fluxograma, já que é uma das duas maneiras mais comuns de se escrever algoritmo. O fluxograma, então, é um conjunto de símbolos que representa, então, essas instruções lógicas. A representação simbólica pode ser escrita em qualquer linguagem de computador. Ela serve, de base para se escrever um programa em qualquer linguagem de computador. Então passa a ser uma simbologia universal que qualquer pessoa da área entende e consegue usar aquilo para fazer então o desenvolvimento de um programa. E também ajuda no processo de documentação, faz parte aí da documentação de um programa. Quais são os símbolos, então, que nós utilizamos nos fluxogramas? Nós vamos trabalhar aqui com apenas 6 símbolos. Esse que representa o início e fim de um programa, esse que representa a entrada de dados, este que representa processamentos, qualquer tipo de processamento que nós façamos com os dados, este símbolo que é o condicional, para fazer desvios de fluxo, este que representa a saída das informações, a apresentação das informações para o usuário e, finalmente, se necessário, o uso de conector entre blocos de comandos para unir blocos grandes de programas que eventualmente não caibam no espaço de visualização. Falando sobre fluxogramas, uma coisa importantíssima é que se ele representa um fluxo de alguma coisa, deve haver então uma seta, uma reta com um sentido, portanto uma seta, para organizar esse fluxo, para dizer de onde o fluxo parte e onde ele chega. E normalmente, por uma facilidade de escrita e de raciocínio, nós aqui costumamos fazer, aqui eu digo no Ocidente, nós costumamos fazer os fluxogramas da mesma forma como escrevemos nos cadernos. Ou seja, começamos acima à esquerda e vamos trabalhando à direita e abaixo até encontrar o final do nosso espaço. E as setas vão indicando qual é o sentido que nós estamos seguindo quando vamos ler ou interpretar um fluxograma. Então a seta indica o sentido e ela é necessária e imprescindível para a utilização nos fluxogramas. Os símbolos de entrada e saída, então aqui entrada representada então por um teclado, o teclado olhado meio de lado assim, fica com esse jeito, com essa aparência. Então esse é o símbolo que representa o teclado. E o monitor traz aí uma alusão aos monitores antigos, chamados de tubos de raios catódicos, em que existia então uma configuração parecida com essa que está sendo apresentada aqui. Como esses símbolos se tornaram universais, mesmo que os computadores tenham evoluído muito e os seus dispositivos de acesso também, ainda assim se usa o mesmo símbolo de antes. E é importante que exista esse espaço dentro do símbolo, porque nós precisamos escrever coisas lá dentro. Então, se eu fosse ali representar por um monitor fino, flat, eu não teria espaço para escrever as coisas lá dentro. Então, por conta disso, também se manteve o símbolo da mesma maneira. Temos ali, então, a representação das variáveis ou entrada de valores. Nós escrevemos dentro do símbolo de entrada de dados os nomes das variáveis que devem ser preenchidas pelo usuário no momento da execução desse algoritmo. Então, basta escrever o nome da variável ali dentro e sabe-se, então, que representa que neste momento da execução do fluxo, a variável será então lida pelo dispositivo de entrada no teclado e estará armazenado esse valor na memória para utilização futura. Então, minimamente, o fluxograma tem início e fim, e aqui representa então, além do início e do fim, a representação aqui da entrada de dados de duas variáveis chamadas N1 e chamada outra de valor. São duas variáveis com nomes N1 e valor. Para exibir os dados,
nós temos aqui uma representação que basta colocar dentro do símbolo de apresentação, do símbolo de saída, também o nome da variável que quer se mostrar. Então, nesse exemplo, eu tenho o início, a entrada de um dado, uma variável chamada salário, e a apresentação desse dado em seguida, e aí o fim do fluxograma. Então, apenas lê e apresenta a variável que foi trabalhada ali, que é a variável salário, sem nenhuma transformação ainda. Nesse exemplo, nós já vamos ver a execução de um processamento. Alguma coisa está sendo executada, então recebo A e B, que são as duas variáveis, calculo na caixinha de processamento o resultado, atribuição A mais B. Então, o que ele vai fazer? Vai somar A com B e vai atribuir o resultado dessa adição à variável chamada resultado. Em seguida, eu apresento essa variável resultado e fim do fluxograma. A primeira caixinha de processamento, que aparece logo após o início, representa a declaração das variáveis. Para que eu tenha, em algumas linguagens de programação, é necessário que nós façamos a definição das variáveis antes de utilizá-la. Então, essa caixinha de processamento representa a declaração das variáveis com seus tipos de dados, para que depois possam ser utilizadas dentro do fluxo. Não é obrigatório essa declaração, dado que algumas linguagens de programação não precisam passar por esse passo, tá? Mas aqui está sendo representado dessa maneira. O conector é utilizado quando é necessário nós mudarmos de fluxo para uma outra página, para uma outra representação, ou até mesmo para que não haja cruzamento de retas dentro do nosso fluxograma. Enfim, ele serve muito mais para organizar o nosso fluxo, para visualmente não haver nenhuma dúvida sobre o segmento, o segmento no sentido de seguir, como que o fluxo de dados, então, segue do início até o final. Então, ali está representando o mesmo caso anterior, só que ele está separado agora por três partes. A parte que inicia, declara as variáveis, tem o conector 1, nós vamos, então, procurar ali na parte do meio, o conector 1, liga-se com o outro, aí segue o fluxo, recebo os dados, calculo os resultados, conector 2. Vou procurar o conector 2 e ali eu tenho então a apresentação do resultado e fim. Aqui tem uma representação de como ficaria esse fluxo junto, se não houvesse a necessidade de utilizar os conectores, mas o efeito é exatamente o mesmo, Recebe os dados, um outro exemplo, em que eu tenho a recepção de uma variável chamada valor, depois somo uma unidade a essa variável, então esse efeito dessa caixa de processamento aqui central, ela significa que eu estou atribuindo uma unidade à variável valor e sobrescrevendo o que existia antes nela. Então, estou fazendo um incremento de uma unidade no conteúdo da variável valor. É esse o significado de valor, atribuição, valor mais 1. Estou incrementando essa variável em uma unidade. Seja qual for o valor que tiver nela, somo mais 1 e carrego o resultado na própria variável. E aí faço a apresentação do resultado, enfim. Ok? Então, esse também é um exemplo importante de utilização da atribuição e de incremento que podemos fazer, e normalmente utilizamos isso bastante nos nossos algoritmos. Então vamos a um exercício. Neste momento, lido o enunciado, você pode dar um pause neste vídeo, resolver, fazer o fluxograma e depois conferir a resposta logo em seguida. Já pode aproveitar também, clicar aqui na inscrição do canal para que você possa receber outros vídeos de interesse da área de informática, da área de TI. E se você quiser, então, pode pular adiante e continuar vendo a resolução. Mas eu recomendo que você pause nesse momento e resolva o exercício antes de dar continuidade, ok? Então, qual é esse primeiro exercício? O usuário entra com o valor para a variável contador, soma 10 unidades à variável e mostra o resultado na tela. Então, vamos à solução. Ficaria assim: início, variável contador recebe o dado, conector 1 passa para o lado da direita, conector 1 segue o fluxo, contador
igual contador mais 10, ou contador, atribuição, contador mais 10. Soma 10 unidades, a variável contador, depois mostra o resultado dela, enfim. Então, bastante simples, muito parecido com o exemplo que vimos antes, mas muda o nome da variável e muda a quantidade de unidades incrementadas. Outro exercício, a mesma recomendação é feita, você pode parar aqui, ver o enunciado, resolver e depois conferir se a sua resposta bate com o que foi sugerido aqui na apresentação, ok? Então, entrar com 4 variáveis, somar 5 unidades a cada uma delas e mostrar na tela o novo conteúdo das 4 variáveis. Parecido com o anterior, só que a gente está falando de 4 variáveis juntas. Esse exemplo serve para mostrar que as caixas que nós utilizamos visualmente podem conter mais de uma variável e podem ser ampliadas no seu tamanho para conter o texto necessário. Então temos ali o início, A, B, C e D são as variáveis, conector 1 continua no centro, atribuição de 5 unidades a mais somadas na variável A, 5 unidades na variável B, 5 unidades na C, 5 unidades na D. Todas elas, então, uma vez feitas as adições, são atribuídos os novos valores às próprias variáveis de origem, A, B, C e D. Conector 2 continua do lado da direita, mostra-se, então, o resultado, o novo conteúdo das 4 variáveis, A, B, C, D e fim. Okay? Mais um exercício. Entrar com o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual e mostrar na tela a idade da pessoa. Nesse caso, vale lembrar que esse algoritmo tem que ser genérico e servir sempre. Então, não vamos colocar o ano atual como 2020, porque em 2021 ele poderá ainda ser utilizado ou deverá ser utilizado. Se nós deixarmos o ano atual fixo como 2020, ele só serve para ser utilizado dentro deste ano. A mesma reflexão vale quanto ao ano de nascimento. Ao invés de você colocar o seu ano de nascimento, coloque uma variável para que qualquer pessoa possa utilizar esse algoritmo. Então, deixando uma variável para o ano de nascimento, qualquer pessoa pode utilizar. Deixando o ano atual também como uma variável, esse algoritmo pode ser utilizado em qualquer ano. Ok? E aí, mostre na tela a idade da pessoa. Fazendo o cálculo entre o ano atual e o ano de nascimento da pessoa, você encontra o resultado da idade da pessoa. Mais uma vez, pause o vídeo, resolva e depois veja o resultado. Está aqui então a resposta. 2 variáveis, nascimento, nas e atual para ano atual. Conector 1 continua à direita, idade, atribuição, atual menos nas. Ou seja, a idade é fornecida pela subtração do ano atual menos o ano de nascimento. Atribuir o resultado, então, na variável idade, mostra a variável idade e fim. Simples, né? Importante aqui desse exemplo é a utilização das 2 variáveis, para que possa ser utilizado para qualquer pessoa e em qualquer ano. Mais um exercício. Entre com 2 números, faça a soma entre os 2. Primeiro somado com o segundo. Faça a subtração entre os 2. Primeiro menos o segundo. Faça a multiplicação entre os 2. Primeiro multiplicado com o segundo. E faça a divisão entre os 2. Primeiro dividido pelo segundo. Em seguida, mostre na tela todos os resultados. Mais uma vez, pause o vídeo, resolva e depois olhe o resultado, confira se bate com o que você fez. Está aqui a resposta. Início, os 2 números, chamados aqui de N1 e N2. Conector 1 continua ao centro. A, que é o primeiro resultado de adição. Atribuição, N1 mais N2. Segundo resultado, S, de subtração, N1 menos N2. Terceiro resultado, M, de multiplicação, N1 vezes N2. E último, D, de divisão, N1 dividido por N2. E aqui já aproveitamos para conversar sobre os
operadores aritméticos, que são esses: o símbolo de mais para adição, o símbolo de hífen para a subtração, o símbolo de asterisco para a multiplicação e o símbolo de barra para a divisão. Além desses, teria um outro símbolo, que é o porcentagem, que é a operação chamada módulo, que define o resto de uma divisão entre inteiros. Então, quando eu divido dois inteiros, eu posso trazer o resultado como um número decimal, caso não seja um inteiro como resultado, ou posso guardar o número inteiro como quociente e armazenar o resto dessa divisão, não trazendo o resultado como decimais, e sim sempre como inteiros. Por exemplo, 8 dividido por 7 daria 1 e sobra uma unidade. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra uma unidade. Então, teria nesses dois casos, no operador módulo, resto 1. Então, esse é outro operador aritmético que nós podemos utilizar também. E ali, trazendo o final desse fluxo, 2, conector 2, passa para a direita, e ali eu mostro os resultados dessas 4 variáveis. A de adição, S de subtração, M de multiplicação e D de divisão, e encerra o algoritmo. O último que a gente vai ver agora, nesse pequeno vídeo, cria um fluxograma do problema abaixo. Entre com o salário bruto de um funcionário, faça o cálculo do desconto do imposto de renda, trazido aqui como fixo 27,5%, e mostre o salário líquido na tela. Mais uma vez, pause o vídeo neste momento, resolva o fluxograma e depois confira o resultado. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite essa pausa para se inscrever também. Aqui a resposta. Início, sal bruto é a variável que guarda o salário bruto do funcionário. Conector 1, continua à direita. Sal líquido, atribuição, sal bruto vezes 1 menos 0,275. Aqui tem um exemplo de linearização. O 27,5% não pode ser escrito como porcentagem, tem que ser escrito na forma decimal. Portanto, 0,275 é a representação decimal do 27,5%. O que eu vou calcular como salário líquido é o salário bruto vezes o desconto. O desconto é 1 menos 275. 275 é o desconto, o que sobra, né, como salário líquido é o restante. Então, 1 menos 0,275 é aquilo que deve ser multiplicado ao salário bruto para saber qual é o salário líquido. Ok? Quanto é o desconto, é só multiplicar o salário bruto por 0,275. Mas eu quero saber qual é o que sobra. O que sobra é 1 menos 0,275. Então, multiplico isso pelo salário bruto e aí tenho o salário líquido, que é apresentado no símbolo abaixo, e aí finaliza a execução. Então, são alguns exemplos simples de utilização dos fluxogramas, mostrando aí alguns dos símbolos que nós mostramos no início. Daqueles 6 símbolos, nós usamos quase todos. Falta um que a gente vai ver no próximo vídeo, na parte 2. Mas ainda antes de terminar esta parte 1, vamos falar sobre o processo de linearização. Então, como vocês já viram em alguns exemplos, é importante nós trazermos o detalhamento aritmético ou matemático daquilo que se pretende resolver, para que o programador não tenha que saber ou estudar como resolver aquele problema matematicamente. Então, faz parte da escrita do fluxograma colocar essa informação de uma maneira bem direta e objetiva para o programador. Então, como que nós usamos a linearização? Ela é utilizada para escrever operações aritméticas em algoritmos e fluxogramas. Como que a gente interpreta, né? A resolução das operações aritméticas é feita com prioridades. O que é resolvido primeiro, depois o que é resolvido em seguida, e assim, finalmente, caminhando até chegar no final. As regras que têm que ser levadas em conta são, primeiro, o algoritmo resolve aquilo que está entre parênteses.
sempre que nós queremos que alguma coisa seja resolvida antes das outras, nós colocamos entre parênteses. Então, se houver um parênteses na fórmula que vai ser utilizada, ou se nós queremos que aquilo seja resolvido antes, colocaremos entre parênteses. Em segundo lugar, são resolvidas operações que tenham potências ou raízes. Tá? Então, por exemplo, o que é uma potência, né? 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2, que é 4. O que seria uma raiz? Raiz quadrada de 4, ou equivalente a 4 elevado a meio. Né? Quando a gente tem um expoente como uma fração, a gente entende isso como uma raiz. Okay? Então, como o expoente é meio, o 2 que está no denominador é o índice da raiz. Então, fica 4 elevado a meio, equivale à raiz de 4, que é então 2. Essas são maneiras de escrita, né, que a gente tem que utilizar para também traduzir a operação matemática dentro do nosso fluxograma. Então, em primeiro lugar, se resolvem os parênteses, em segundo lugar, se resolvem potências e raízes, em terceiro lugar, multiplicações e divisões, e em último lugar, adição e subtração. Então, a gente vai sempre olhar para as nossas fórmulas matemáticas para ter a certeza de que elas estarão sendo resolvidas adequadamente e trarão o resultado adequado no algoritmo. Aqui tem um exemplo. Se nós tivermos que fazer a conversão entre graus Celsius e graus Fahrenheit, que é o padrão utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, graus Fahrenheit, e aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius. A conversão entre essas duas grandezas é dada por essa fórmula. Graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Se eu quiser, então, isolar o grau Celsius para saber qual é a temperatura em graus Celsius a partir de uma temperatura dada em grau Fahrenheit. Mais uma vez, sugiro que você pause o vídeo, faça aí na sua casa essa transformação e em seguida confira o resultado. Então o objetivo aqui é isolar a variável C, que se refere então ao grau Celsius. Como ficaria então esta equação? Ficaria dessa maneira. Eu levo 5 para o lado da direita, né, isolando o C, ele está dividindo, será então multiplicando do lado da direita, e fazendo a regra distributiva, nós temos ali 5 vezes F menos 5 vezes 32, que é 160. Então, eu poderia dizer que o grau Celsius é igual a 5 vezes o grau Fahrenheit menos 160, e depois divido tudo por 9. Né? Para escrever isso, eu colocaria a parte de cima toda dentro de um parênteses antes de fazer o símbolo da divisão por 9, para que ele resolva primeiro a subtração da parte do numerador, para depois resolver a divisão por 9. E se eu quisesse o contrário? Se eu quisesse isolar a variável f, né? Então, aí a gente teria dessa maneira. Fazendo uma transformação ali, o 9 passa para o lado onde está o C, né, tentando deixar o mínimo de elementos possível do lado do F. Então, primeira coisa, o 9 passa para o lado da igualdade onde está o C, então fica 9C sobre 5, e finalmente eu passo o 32 para o outro lado. Se ele está subtraindo, ele estará somando do outro lado. Então, fica 32 mais 9 sobre C mais 5, ou fazendo então uma organização no denominador, para que fique no denominador comum, para então eu poder enxergar isso de uma maneira mais objetiva. Então eu faço a multiplicação do 32 por 5 para que ele tenha o mesmo denominador 5. Então ficaria 160 mais 9 vezes C, tudo isso dividido por 5. Da mesma forma, aplicaria ali um parênteses na parte do numerador, 160 mais 9C entre parênteses, depois o sinal de barra e a divisão por 5. E essa seria a linearização adequada para a transformação, a conversão de Celsius em Fahrenheit, ou nesse caso, para obter então o resultado do Fahrenheit. Ok? Então, nós paramos por aqui. A parte 2, que vem em seguida, você então dará continuidade à aprendizagem de fluxogramas, olhando agora outras operações e
dando um pouquinho mais de sentido, trazendo um pouquinho mais de complexidade aos fluxos, aos algoritmos que nós vamos resolver, ok? Então, até já, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.